agora gravando. Ok. Recomecemos, portanto, do ponto que paramos no encontro de ontem. Né? Vamos por iniciar o tópico denominado de Fundamentos do Processo Penal, à luz da teoria das fontes formais e materiais, desse espaço imaterial, que é o processo penal. Fontes formais, materiais, imediatas, mediatas, e depois falamos sobre os sistemas processuais penais. Como me referi ontem, no encontro de ontem, portanto, sobre a presença de um amigo para tratar sobre justiça negociada, ou aquilo que a produção do discurso tem nominado como justiça negociada. No dia 27, ele estará aqui virtualmente, né, por esse mecanismo de ensino remoto, para tratar, portanto, dessa ideia denominada de justiça negociada. Deixa eu ver aqui se eu consigo, só um instante. Muito bem. Deixa eu só... Ver se é possível. Se for, a gente verifica. No dia 27, portanto, teremos uma aula com Diogo, que é um amigo, advogado, professor universitário, que recentemente lançou um livro sobre justiça negociada, que é a tradução do seu trabalho dissertativo, do seu mestrado, com a participação de alguns processualistas penais brasileiros. No dia 27, portanto, faremos um encontro com ele, para que ele possa tratar, a partir do ANPP, do Acordo de Não Persecução Penal, sobre as diversas formas de justiça negociada que adentraram ao direito processual brasileiro, seja do ponto de vista normativo, seja do ponto de vista da construção doutrinária. Enfim, esse novo, se é que eu posso chamar assim, paradigma da justiça brasileira, fundamentalmente pela metodologia ou pelo procedimento metodológico de importação de determinados institutos de outros sistemas jurídicos, como o sistema da Common Law, que passam a fazer parte, portanto, do nosso sistema de direito, do sistema da Civil Law. Muito bem. Ontem, nós paramos na ideia das fontes do direito, explicando o que é fonte, né, e que fonte é, portanto, a fenomenologia pela qual eu construo a fundamentação do processo, ou seja, a fundamentação do ponto de vista da legalidade de um processo de natureza jurídica acusatória, e, portanto, eu parto da ideia de fontes, e demos aqui um conceito, falamos sobre a nossa ideia de fonte, qual é o sentido, o significado, a memória dessa palavra denominada fonte, e que, para nós aqui, portanto, fonte é o núcleo originário do sistema que legaliza a teoria dos procedimentos jurídicos, né, dos procedimentos jurídicos processuais, condicionando a absolvição ou a condenação. Portanto, a fonte ela é insubstituível para a ideia de um processo penal, como ela é insubstituível para a ideia do direito. Mas aqui, no caso do processo penal, a ideia da fonte ela é insubstituível porque ela que vai conceber fundamentação para a categoria de processo, para a categoria jurídica de processo, para a natureza jurídica do processo.
no nosso caso aqui, a luta civilizatória pela ideia do processo acusatório, ou seja, um processo penal de natureza jurídica acusatória. E o áudio está ruim? Jéssica, é isso? Não me ouvem? Está cortando? Alguma coisa assim? Agora me ouvem bem? Aqui está normal, professor. Está normal? Então, tranquilo. Bom, quando falamos de fonte, de um Estado, de um processo penal de natureza jurídica acusatória, e aqui interpretando não apenas com a edição do Decreto 3689 de 1941, mas fundamentalmente com a nova redação do artigo 3º dada pela Lei 13.964 de 2019, ou seja, um processo penal de natureza jurídica acusatória, e assim era antes e continua, não há como escapar da ideia de que o processo, portanto, está à luz de um Estado constitucional de direito. E a fonte que nós vamos tratar aqui, a fonte material, ou as fontes materiais, digamos assim, começar por elas, as fontes materiais do processo penal, temos que nos socorrer, primeiramente, da Constituição, no seu artigo 22. E, portanto, no artigo 22, inciso 1, estabelece a competência para se tratar de processo penal. Ou seja, quem é que tem competência no nosso modelo de Estado constitucional de direito para, portanto, legislar sobre processo penal, para, portanto, organizar aquilo que nós vamos chamar de processo penal. E, portanto, a Constituição, no artigo 22, inciso 1, estabelece o início daquilo que o pensamento jurídico, ou a doutrina brasileira, vai denominar de fontes materiais do processo penal. No que se refere às formas de iniciativa, a própria Constituição, no artigo 61, vai estabelecer, portanto, as competências no sentido de divisão das competências, quando, no parágrafo único, traz a ideia de lei complementar para, portanto, os estados terem competência de legislar em matéria processual penal. E quando falamos legislar em matéria processual penal, estamos nos referindo à questão executiva, ou à questão de executabilidade do processo penal, do resultado do processo penal. E, portanto, a Constituição vai estabelecer momentos de delegação por lei complementar para que os estados da federação possam, portanto, legislar em matéria de direito penitenciário, em matéria de organização penitenciária, mas não em matéria de normatividade do conteúdo do processo penal. O Supremo Tribunal Federal tem súmulas, né, disciplinando a questão da competência exclusiva em matéria processual penal e também quando da forma de delegação ou da competência concorrente para, nessa concorrência, um disciplinamento unicamente executivo. Se nós andarmos um pouco à frente e formos, portanto, até o artigo 24 da Constituição, veremos que, nessa competência concorrente, se lá no 22 eu tenho uma competência inicial exclusiva para a ideia do processo penal, no 24 aparece a ideia de competência concorrente, nós vamos falar, e unicamente em competência concorrente para os estados da federação, sobre direitos penitenciários, ou seja, quando o Estado assume a competência de construir o Estatuto da Unidade Prisional, o Estatuto da Unidade Penitenciária, o regramento da unidade penitenciária e, portanto, estabelece direitos penitenciários à luz da Constituição, mas por normas de competência estatal. Assim como a ideia dos serviços forenses, no artigo 24, ela aparece como fonte do processo penal. A própria ideia dos juizados especiais, de caráter processual, a sua organização se dará pelos estados da federação, conforme o artigo 24 da Constituição. Se formos bem mais à frente, aí a Constituição alarga o espectro, digamos assim, e traz, no artigo 125, parágrafo 1º,
a ideia da organização judiciária. E a organização judiciária, portanto, fica sob competência dos tribunais de justiça de cada estado da federação. Então, quando falamos de fontes materiais, estamos falando dos artigos 22 da Constituição, do artigo 24 da Constituição, do artigo 61 da Constituição e do artigo 125 da Constituição. Todas essas como fontes materiais entre as competências exclusivas e competências concorrentes do processo penal brasileiro. Mas se fontes materiais são, e aqui a origem na Constituição do Estado, no modelo de Estado constitucional de direito, se fontes traduzem todo esse sentido, esse significado, o que seriam, portanto, as denominadas fontes formais? O que eu poderia interpretar como fontes formais, digamos assim. E quando falamos de fontes formais, estamos falando das formas de exteriorização do direito processual penal. Ou seja, nós estamos falando de fontes que elas vão dar a estética do processo penal, vão dar a imagem do processo penal, vão dar, portanto, toda essa tela do processo penal. E essas fontes formais, como bem vamos encontrar em qualquer curso de processo penal ou qualquer manual de processo penal, essas fontes nós vamos traduzi-las como fontes mediatas e fontes imediatas. Vamos ver, portanto, o que são as fontes imediatas, primeiramente no sentido amplo, depois no sentido estrito, e depois nos socorreremos das fontes mediatas no sentido unitário da própria expressão. Então, quando falamos de fontes imediatas, em sentido amplo, se nas fontes materiais a origem é sempre a Constituição do Estado, né, nas fontes formais de categoria imediatas, sendo fontes em sentido amplo, nós começamos exatamente com a base daquilo que alguns vão chamar de a pirâmide de Kelsen, da ordem das leis ou da hierarquia das leis. Sobre fontes imateriais, no sentido amplo, nós começamos com as leis infraconstitucionais, né? E vamos falar de leis complementares em matéria processual penal, vamos falar de princípios e de alcance, né? Ou seja, essas fontes formais, que a doutrina brasileira traduz em grandiosidade, né? Qual o papel que elas têm, portanto, nessa estética do processo penal, nessa imagem do processo penal? Em sentido amplo, no campo da executabilidade do processo penal, quando nós chegamos, por exemplo, da saída da prolação da sentença penal, no caso condenatória, para um cumprimento da aplicação da pena colocada na prolação da sentença penal condenatória. Ou seja, quando nos socorremos dessa estrutura infraconstitucional, de natureza complementar, de natureza de princípios, de natureza do próprio alcance dessas normas para a execução da sentença prolatada no processo penal. Ou quando falamos de fontes imediatas no sentido estrito, no sentido bem mais coeso, digamos assim, vamos falar dos mandamentos das normas infraconstitucionais, mandamentos esses de uma única categoria, das categorias tipológicas. Afinal de contas, o processo penal tem como objeto originário a ideia tipológica, ou seja, a ideia de uma ação, de um cometimento, de um comportamento, de uma conduta tipificada como delituosa. E, portanto, quando falamos dessas fontes formais imediatas no sentido estrito, no sentido coeso, nós estamos falando, portanto, das normas mandamentais estatais de natureza tipológica, ou seja, de qual foi a ação cometida para se haver, portanto, um processo penal. De qual crime, de qual injusto, de qual tipo, de qual delito eu estou me referindo, que agora é objeto do processo penal. É essa, portanto, a fonte formal e material em sentido estrito. E quando estou falando de fontes formais mediatas, que vou falar, como bem diz a doutrina brasileira, que vou falar em sentido unitário ou uno, ou seja, sem divisões, como existe na ideia das fontes imateriais, em sentido amplo e em sentido restrito, aqui eu vou falar de unidades, unicamente de unidades de fonte. Ou seja, eu vou falar de costumes, eu vou falar de princípios gerais de direito, eu vou falar
de mandamentos administrativos, ou seja, portarias, eu vou falar da própria jurisprudência. Essas são as fontes mediatas unitárias. Quando falo de costumes, né, são os costumes das relações sociais, da teoria da sociedade, que impregnam, portanto, não apenas a ideia das normas infraconstitucionais imediatas em sentido estrito, mas a própria ideia do procedimento ou da teoria dos procedimentos dentro do processo penal, o que para alguns autores se traduz como uma problemática, já que nós estamos falando de uma esfera ou de um espaço em que o resultado final pode ser exatamente a vedação da liberdade de alguém. E a ideia de costumes, a ideia desses princípios gerais, no campo processual e material, elas seriam uma problemática, já que elas são de difícil conceituação, de difícil, digamos assim, harmonização, coesão. Mas isso se traduziria. No campo mais abaixo da ideia administrativa, as portarias, portanto, as portarias, peguemos aqui as portarias 344 de 98 do Ministério da Saúde, sobre as questões penitenciárias, da organização, da execução da pena, da aplicação da pena. E, finalmente, a própria jurisprudência, ou seja, a própria memória do direito. O que é que o processo penal tem como memória de si próprio? Ou seja, à luz daquelas tipologias, ou seja, de prolação de sentença penal condenatória sobre determinados tipos, qual é, portanto, a memória sobre o crime de roubo do Tribunal de Justiça da Paraíba, sobre o crime de furto do TJPB. E, portanto, essa jurisprudência vai influenciar na prolação da sentença penal condenatória e depois da própria execução da pena pela Lei 7.210 de 84? Sim, e assim se dá. O que você tem, na verdade, nas fontes formais mediatas unitárias, como bem escreve a doutrina brasileira, seja o autor qual for, o que você tem é uma flexibilização, inequivocamente, no campo processual penal, uma flexibilização ou uma flexibilidade do princípio da legalidade criminal, ou seja, do princípio da legalidade que, inequivocamente, para qualquer autor no Brasil, o princípio da legalidade criminal, ele é um princípio não só previstos, já me refiro, Lucas, desculpe, já lhe respondo, não só previsto para a ideia material do direito, ou seja, das ciências criminais ou do direito penal, mas o princípio da legalidade, ele está estendido, digamos assim, ele está espalhado por todos os direitos, seja o direito administrativo, seja o direito do trabalho, seja o direito civil, seja a própria ideia do direito imaterial, ou seja, do direito processual. Mas, inequivocamente, a doutrina brasileira, de um lado a outro, reconhece que quando tratamos de fontes mediatas, nas suas unidades ou nas suas questões unitárias, nós estamos à luz de uma flexibilidade desse princípio da legalidade. Porque, se é um princípio da legalidade, nós teríamos que tratar unicamente com a ideia estrita e escrita. E a ideia de costumes, a ideia de princípios, nem sempre vai coadunar com o paradigma da legalidade estrita e escrita, como bem diz os autores. Lucas Amadeus, o senhor pode repetir o sentido da classificação da fonte imediata unitária? Sim. Nós teríamos, dentro das fontes, dentro da categoria de fontes mediata unitárias, uma hierarquia para a interpretação dos próprios procedimentos processuais. Nós teríamos a ideia de corroboração dentro da máquina chamada processo penal, a ideia de costumes, os costumes teriam relevância para a prolação da sentença penal condenatória, ou seja, quando o juiz vai prolatar a sentença sobre aquela tipologia, que nós estamos falando de fontes formais, e, portanto, fontes formais agora mediatas, assim como imediatas, nós estamos falando de tipologias, né? Na ideia das tipologias, quais os costumes reinantes na teoria da sociedade? Quais os costumes de praxis nas relações sociais? E, portanto, os costumes influenciariam no campo de uma ideia de reprovabilidade e, portanto, condicionariam a própria decisão processual penal?
como alguns autores em cursos bem mais modernos de direito processual penal vão levantar a problemática da correlação entre mídia e processo penal. O quanto as mídias, o quanto a comunicação social condiciona a prolação de uma sentença penal condenatória. E mais ainda, esses programas policiais que retratam todo dia casos envolvendo a ideia do direito penal material e do direito processual penal, o quanto de teor eles jogam sobre a ideia da prolação da sentença penal condenatória. Por exemplo, tem um documentário aí, que assisti no último final de semana, e que é um documentário extremamente interessante para quem estuda direito penal, para quem estuda processo penal, que é exatamente o documentário daquela senhora, Elisa Natsunaga, né, que comete um homicídio contra o marido, né, com o reconhecimento na prolação da sentença penal condenatória de uma das 3 qualificadoras trazidas pela acusação, pelo Ministério Público. Tínhamos 3 qualificadoras, a qualificadora de motivo fútil, de motivo torpe e de meio cruel. Né? E a única qualificadora que foi reconhecida pelo Conselho de Sentença foi o meio cruel, que foi a forma do esquartejamento da vítima. Aquele caso suscitou uma produção de comunicação social pela televisão brasileira pouquíssimas vezes vistas nesse país. Então, quando chegou o momento do júri, aquelas pessoas que iriam compor o Conselho de Sentença e, portanto, prolatar a decisão, o quanto aquelas reportagens do sistema de comunicação social podem ter impactado, portanto, podem ter condicionado, portanto, a ideia de culpabilidade nos membros do tribunal do júri. Esse é um lado. Um outro, o quanto esse serviço de comunicação social, essa cobertura gigantesca dos meios de comunicação social, e é só olhar quais são as expressões utilizadas pelos apresentadores de programa à época que os respectivos programas cobriam o caso no Fórum da Barra Funda, no Fórum Mário Guimarães da Barra Funda, em São Paulo, quais são os termos, quais são as terminologias, as expressões utilizadas por esses apresentadores, e, num segundo momento, o quanto essas reportagens condicionaram, portanto, o julgamento do juiz no que se refere à dosimetria da pena. O quanto condicionaram a dosimetria da pena essas reportagens. Então, quando falamos de fontes imediatas nas suas categorias unitárias, vamos de costumes a princípios gerais de direito, e sobre princípios gerais de direito é ir ali naquele livro do professor Miguel Reale, Lições Preliminares de Direito, que ele vai dar a sua explicação sobre o que são os princípios gerais de direito. E não que nós estejamos de acordo sobre o que aquilo seja princípios gerais de direito, principalmente para uma utilização em matéria de processo penal, porque a ideia é tão abstrata, ela é tão extensiva, que para a ideia de processo penal, como bem diz a doutrina brasileira, flexibiliza a ideia de legalidade ou do princípio da legalidade que deveria estar no processo penal. Os próprios mandamentos administrativos, Lucas, como terceira categoria das fontes mediatas unitárias, são utilizadas, as portarias são utilizadas no campo do processo penal. Me referi aqui à portaria 344/98 do Ministério da Saúde, no campo penitenciário, no campo da execução da pena, no campo daquilo que Beccaria, daquilo que Beccaria chamou lá no seu livro De Delito e Delle Pene, da humanidade do cumprimento da pena, das condições do cumprimento da pena, das condições salubres do cumprimento da pena, das condições, portanto, efetivas para aquilo que os autores vão chamar de ressocialização pelo cumprimento da pena. E, finalmente, como última forma unitária dessa fonte mediata, a ideia da própria jurisprudência que cada tribunal de justiça constrói. Ou seja, há um condicionamento da prolação da sentença penal condenatória com a memória do direito, e a memória do direito aqui é a jurisprudência, ou seja, o quanto a jurisprudência sobre os casos que são casos tipológicos, né, na forma das fontes imediatas, em sentido estrito, a anterior que vimos a essa,
o quanto condiciona, portanto, a prolação da sentença, o quanto essa memória do direito, essa jurisprudência, ela influencia na prolação da sentença. A tudo isso, a doutrina brasileira vai chamar, portanto, de fontes do processo penal. Estamos à luz, portanto, de fontes materiais, aquelas nascidas da Constituição, todas elas nascidas da Constituição, e a sua organização por competências exclusiva e concorrente, e depois as fontes formais do direito, traduzidas, como vimos aqui, em imediatas, no sentido amplo, no sentido estrito, e as formas mediatas, no seu sentido unitário, cada uma delas, portanto, para compor o processo penal brasileiro. Saindo disso, das denominadas fontes, deixa eu olhar aqui, vamos para os sistemas processuais penais e as suas categorias de sistemas. E uma primeira pergunta é: o que é sistema? O que é um sistema? O que é que nós podemos interpretar como um sistema? O que é que eu posso nominar como sistema? Qual é o conceito de sistema? O que é que eu posso utilizar como sistema? O que é que você pensa quando ouve a palavra sistema? O que é sistema para você? Mais alguém? Bom, se lê Niklas Luhmann sobre teoria dos sistemas, se lê Ernest Glaserfeld sobre teoria de sistemas, se lê o americano Talcott Parsons sobre teoria de sistemas, eles vão numa direção que é semelhante àquelas que aqui se pronunciaram. Mas sistema é um espaço no qual se desenvolve, né, uma cadeia de procedimentos que faz dar funcionamento e operacionalidade a si próprio. Ou seja, o sistema ele tem estruturas próprias e ele tem funções a desempenhar, funções a cumprir. Quais são as estruturas do processo penal como sistema? Nós acabamos de vê-las. As estruturas do processo penal como sistema são as suas fontes. As suas fontes dão ordenação aos sistemas. Ou seja, estabelece o que deve acontecer no sistema. Desculpa. Posso sim, Arthur. Se formos para autores como Niklas Luhmann, na sua teoria dos sistemas, se formos para autores como Glaserfeld, Ernest Glaserfeld, ERS, Ernest Glaserfeld, na teoria de sistemas, se formos para Talcott Parsons, na sua sociologia americana da sociedade como um sistema, né, como um sistema social, irão nessa direção que aqui alguns se manifestaram. Conjunto de procedimentos, conjunto de elementos que formará um todo, mais ou menos isso. Só que com algumas complexidades. Sistema é, portanto, um espaço no qual se desenvolve uma série de procedimentos, de ações, de atos em cadeia, né, e que traduz, portanto, a si próprio o sistema como uma máquina na qual eu tenho a sua autofuncionalidade e autooperacionalidade. Ou seja, o sistema ele tem estruturas e funções. Quais são as estruturas do sistema? As estruturas do sistema nós acabamos de vê-las. São as suas fontes. Ou seja, as fontes materiais e as fontes formais dão a estrutura do sistema. O processo penal, e aqui, como nós estamos nos sistemas, quais são as estruturas de um processo penal ou de um sistema processual penal inquisitivo? Quais são as estruturas de um sistema processual penal acusatório? Ou quais são as estruturas de um sistema processual, como boa parte da doutrina, ou uma parte da doutrina brasileira nomina o sistema brasileiro, inquisitivo, garantista ou misto? Quais são as estruturas? Ora, eu não posso dizer, né, que as estruturas de um sistema inquisitivo sejam as mesmas estruturas de um sistema acusatório.
Um sistema inquisitivo não tem, né, como fonte e, portanto, estrutura, como fonte material, a Constituição do Estado. Né? Então, portanto, as estruturas dos sistemas, elas são singulares, conforme a própria categoria do sistema, o próprio modelo de sistema. Né? Então, essas são as estruturas, a partir das fontes. Por quê? Porque, como alguns disseram aqui, essas fontes, elas vão determinar o funcionamento de alguns procedimentos, como, por exemplo, como funcionarão os próprios princípios dentro do processo penal. Como funcionará a teoria dos princípios processuais penais explícitos na Constituição e implícitos à Constituição no processo penal. Como será, portanto, como se desencadeará, portanto, o funcionamento da teoria constitucional dos procedimentos jurídicos no processo penal. E quais são esses procedimentos jurídicos no processo penal? Ora, procedimentos jurídicos que muitas vezes se confundirão com a própria teoria dos princípios processuais penais explícitos na Constituição, implícitos na Constituição. Ora, essa estrutura das fontes vai dar, portanto, funcionalidade a esses mecanismos, a essas ferramentas, como princípios, como teoria dos procedimentos, etc. E isso constrói a funcionalidade e a operacionalidade do sistema denominado processo penal brasileiro, ou qualquer processo penal. Mas isso dentro dos paradigmas dos próprios sistemas processuais. Seja ele o paradigma do sistema inquisitivo, do sistema acusatório ou do sistema inquisitivo garantista ou misto na realidade brasileira para alguns processualistas. Então, comecemos por aquele que foi o primeiro ou a primeira das invenções do processo penal no mundo ocidental. Nos referimos, portanto, ao sistema inquisitivo. A própria palavra já diz, sistema inquisitivo. E nesse sistema, como órgão único, digamos assim, como órgão único, nós tínhamos acusação e julgamento. A defesa era algo praticamente inexistente. Inexistente por quê? Porque o juiz concentrava toda a ideia de funcionalidade do processo penal, ou seja, o juiz coordenava toda a ideia da teoria dos procedimentos no processo penal. O juiz concentrava, portanto, o que era princípio e o que não era princípio dentro do processo penal inquisitivo. Ou seja, o juiz ele se torna, né, a única ferramenta, o único instrumento dentro dessa máquina chamada processo, que, portanto, vai analisar a propositura da ação por um órgão acusador. Ou seja, o juiz e a acusação, a defesa era inexistente no sistema inquisitivo. Então, eu só tinha uma funcionalidade à luz dessa estrutura, que ela se encontrava. A acusação, quando aparecia, e o juiz como órgão concentrador de toda a funcionalidade do sistema, que tinha a função de, ao final, prolatar uma sentença que seria absolutória ou condenatória. Ou seja, o sistema inquisitivo nega, né, na memória dos sistemas processuais penais, né, conquistas que elas vão aparecendo. Ou seja, no sistema inquisitivo, eu não posso, por exemplo, falar de imparcialidade do julgador. Eu não posso dizer que, portanto, o juiz, como órgão único do processo penal em termos de análise e decisão, ele seja imparcial. Ou seja, eu não posso falar de uma organização do exercício do direito de defesa, como no Brasil hoje tem, inclusive, um instituto denominado de IDDD, Instituto de Defesa do Direito de Defesa. Ora, no sistema inquisitivo, eu tenho, portanto, a negação do princípio da imparcialidade do julgador, uma minimização do exercício do direito de defesa,
e a ideia de análise pelos requerimentos dessa defesa. Ou seja, no sistema inquisitivo, a defesa ela é algo quase que inexistente para o julgador. O julgador está sempre olhando para o que traz a acusação e para o réu, não para a defesa. A defesa ela é algo opaca, digamos assim, na ideia do sistema penal inquisitivo. E no Brasil? No Brasil, como isso aconteceu? No Brasil, o Império não era diferente, né? É só não nos esquecermos, né, do Código Penal de 1830, né, que dá luz à ideia do direito material, mas que não aparece um Código de Processo Penal na mesma data, como nós tivemos, por exemplo, no século XX. Eu tenho um Código Penal em 1940, eu tenho um Código Penal, Processo Penal em 1941. Ou seja, eu tinha um Código Penal, inicialmente no direito criminal imperial brasileiro, mas a ideia processual ela não se dava exatamente por um diploma processual penal que pudesse organizar isso que nós podemos chamar de teoria dos procedimentos e de organização funcional do próprio processo. Ou seja, então eu tinha um sistema processual penal inquisitivo por as estruturas que apareciam exatamente à época. Então, a principal característica do sistema processual penal inquisitivo é a concentração de poder na mão de um único personagem dentro do sistema, o julgador. O julgador, portanto, determina o destino do réu à luz do que, para nós hoje, são conquistas civilizatórias. Ou seja, no sistema inquisitivo, no sistema processual penal inquisitivo, os destinos do réu estão praticamente decididos, porque não nos esqueçamos que no sistema acusatório, no sistema inquisitivo, né, o juiz ele presta obediência a uma autoridade maior que não é a Constituição do Estado. E, portanto, os interesses sobre a condenação ou sobre a absolvição fulminam a ideia de imparcialidade do julgador no caso concreto. Saindo do sistema inquisitivo, como todo e qualquer autor de processo penal na realidade brasileira sustenta, o sonho era a construção de um sistema processual penal denominado de acusatório. Portanto, essa palavra acusatória, ela aparece como a natureza jurídica do processo penal. Assim como inquisitivo aparece como a palavra que vai dar a ideia de natureza jurídica daquele modelo de processo penal. E no nosso caso, nós temos, portanto, o início de um processo penal acusatório, ou pelo menos do ponto de vista formal acusatório, com a ideia da acusação. Ou seja, aqui eu tenho uma redefinição no sistema acusatório em que o órgão de acusação, mais do que uma redefinição, como diz a doutrina brasileira, eu tenho uma separação, porque lá no inquisitivo, órgão de acusação e órgão de julgamento eram, digamos assim, vizinhos. Não havia praticamente separação entre as ideias do órgão de acusação e do órgão de julgamento. No sistema processual penal acusatório, eu vou ter, como diz a doutrina, uma separação definitiva entre os três grandes personagens do processo penal: a acusação, o Estado juiz ou julgador e a defesa técnica ou o defensor. E aqui eu tenho, portanto, um primeiro momento de racionalidade de uma categoria de processo penal, ou de uma matriz de processo penal. A racionalidade faz nascer, portanto, a separação entre os órgãos. E, portanto, inaugura o processo penal, que é o órgão de acusação, no caso brasileiro, o Ministério Público, e que traz os seus modelos de ação. Nós veremos aqui, num tópico específico, as categorias ou os modelos de ação: a ação penal pública incondicionada, a ação penal pública condicionada à representação do ofendido e a ação penal privada ou a denominada queixa-crime. E passaremos por esses modelos de ação, portanto,
nessa ideia do processo penal acusatório brasileiro. E, nessa separação, aparece como, se aqui está a acusação, aqui vai estar a defesa técnica ou defensor, aqui vai estar o Estado juiz ou o órgão julgador. E, como órgão julgador, né, para um processo penal acusatório, nós tivemos a edição do decreto 3689/41, e que vocês leram o texto do então ministro da Justiça, com o nascimento formal, diga-se de passagem, com o nascimento formal do processo penal brasileiro acusatório, com o decreto 3689 de 1941. E, portanto, a ideia acusatória nasce ali. A segunda ideia acusatória vai demorar muito tempo para organizar o órgão julgador ou Estado juiz. É exatamente a lei que também vimos ontem, a Lei 13.964, de 2019, que, portanto, taxativamente traz a expressão processo penal acusatório, que a redação originária do artigo 3º do decreto 3689 de 1941 não trazia. E com a edição da Lei 13.964, nós temos, do ponto de vista formal, taxativo, um processo penal acusatório. E o projeto de lei 8045/2010, que você pode conseguir a redação aí pelo Google, também vai corroborar a escultura trazida pela Lei 13.964 de 2019. Então, agora, definitivamente, do ponto de vista da construção formal, o processo penal brasileiro, e podemos afirmar, e assim diz a doutrina, o processo penal brasileiro é um processo penal de natureza jurídica acusatória, do ponto de vista constitucional do princípio da taxatividade, ou seja, da prescrição normativa taxativa em dizer que esse processo penal é acusatório. Então, se eu estou falando de um processo penal acusatório, ele, à luz das suas próprias fontes, que representam a sua estrutura, ele tem que ter nos seus procedimentos, três instrumentos sem os quais ele não poderá dizer que é um processo penal de natureza acusatória. O primeiro deles é o reconhecimento, através do órgão julgador, do princípio da imparcialidade entre acusação pelo Ministério Público e defesa técnica pelo defensor. Ou seja, o processo penal de natureza acusatória, do ponto de vista formal, sai da sua taxatividade e vai para o campo da sua funcionalidade. E na sua funcionalidade aparece imparcialidade. E aqui não há que se confundir imparcialidade com neutralidade. Ser neutro seria, portanto, não se envolver com A ou com B. Ou seja, seria não observar quais são os teores, ou qual é o teor da acusação e da defesa. Neutralidade seria, portanto, estar numa posição na qual não infere nenhuma ação por parte do órgão julgador. O órgão julgador nunca é neutro, mas o órgão julgador tem que ser imparcial. Ser imparcial, o que significa, Luciano? Ser imparcial num processo penal de natureza acusatória, e ele só existe ali, né? Ser imparcial é conduzir o processo pelas suas estruturas, ou seja, pelas suas fontes, e observar a funcionalidade do processo, né, pelos seus mecanismos, como, por exemplo, o reconhecimento de uma teoria dos princípios constitucionais que conduzem à funcionalidade do processo, o reconhecimento de uma teoria constitucional dos próprios procedimentos jurídicos condizentes à prolação da sentença penal, seja ela absolutória ou condenatória. Então, o primeiro plano de funcionalidade de um processo penal acusatório é a imparcialidade do seu órgão julgador. O segundo plano de funcionalidade é, sem dúvida, o instituto da ampla defesa. Se tem uma acusação, tem que haver uma defesa. E essa defesa é ampla. E aqui
há uma diferenciação técnica entre o que seja ampla defesa, como uma funcionalidade do processo penal, e depois que se conquista como um princípio processual penal esculpido na Constituição, ou seja, explícito na Constituição, há que não se confundir ampla defesa com plenitude de defesa. Quando eu falo de plenitude de defesa, eu falo direcionalmente, especificamente, a um rito do processo penal denominado de rito do tribunal do júri. Quando eu me refiro, portanto, ao instituto ou à instituição ou ao órgão denominado tribunal do júri, eu estou falando de plenitude de defesa, que está lá no artigo 5º, inciso 35, a linha A da Constituição. O tribunal do júri, e aqui fique bem claro, a expressão é essa, não é outra. O tribunal do júri, a própria expressão já diz, o tribunal é do júri, não do juiz. Essa ideia de juiz dizendo, professor, no meu tribunal, o exercício da defesa não pode se dar assim. No meu tribunal, não. No meu tribunal não existe. Quando estamos falando do artigo 5º, inciso 35, a linha A da Constituição, o exercício do direito de defesa, naquele rito específico, é regido pela Constituição, inicialmente. Então, a fonte originária formal, que vai dar vida a um procedimento específico, que é o tribunal do júri, que é a funcionalidade do tribunal do júri, sai da Constituição diretamente para uma operacionalidade material. Então, a plenitude de defesa é a expressão que determina o exercício da defesa técnica no tribunal do júri. O que significa, portanto, essa plenitude? É de que a produção argumentativo-jurídica da defesa técnica, a produção do exercício da defesa técnica, ela é sem limites, ou seja, as expressões utilizadas não estão dentro de uma ordem técnica, não estão dentro de uma moldura de uma linguagem que tem que ser obedecida. Mais do que isso, não estão dentro de uma moldura inflexível dos procedimentos. Vou levantar uma hipótese aqui e gostaria que se manifestasse. Digamos que o advogado está no exercício da defesa técnica no tribunal do júri, a acusação já concluiu seus trabalhos argumentativos, agora a defesa entra em cena para desconstruir toda a acusação do Ministério Público. O assistente do defensor, o assistente da defesa, aquele que acompanha, assim como tem o assistente da acusação, advogados podem realizar a defesa em conjunto no tribunal do júri. Um outro advogado, então, comunica àquele que está no exercício da plenitude de defesa que há uma pessoa no plenário do tribunal do júri que tem uma informação, que tem, inclusive, uma prova que pode absolver o réu. Pergunta. O advogado que está no exercício da defesa pode requerer ao juiz que ele determine o arrolamento daquela testemunha para ser ouvida imediatamente? É uma pergunta. Me ouve? E por que ele pode fazer isso? Por que o advogado de defesa pode fazer isso?
O advogado pode fazer isso por causa do próprio conteúdo da expressão, por causa da própria memória da expressão. Se o processo penal é acusatório, se a natureza jurídica do processo penal é acusatória, e dentro desse processo penal tem um rito específico chamado Tribunal do Júri, que constrói uma diferenciação técnica entre o que é plenitude e o que é ampla defesa, só nesse espaço é que o advogado de defesa ou defensor pode fazê-lo. Porque aqui é a plenitude, não tem fronteiras, não tem limites para a defesa. Tanto aqui na plenitude, quanto no rito ordinário, no rito comum, há limites para a acusação, mas não há limites para a defesa. Os limites para a defesa só há na ampla defesa, não na plenitude de defesa. Os limites para a acusação existem tanto na ampla defesa quanto na plenitude de defesa. Como, por exemplo, se eu tenho mais de um réu e a acusação fala 2 horas, a defesa tem que falar o dobro de horas, 4 horas, portanto. A plenitude de defesa é o exercício da defesa técnica para além de molduras procedimentais. É isso que ela é. Mas isso só acontece no tribunal do júri. Numa audiência de rito ordinário, de rito comum, isso não acontece. E por quê? Porque a ampla defesa estabelece ou é estabelecida por uma diferenciação com a plenitude de defesa. Quando eu falo de ampla defesa, eu estou falando de uma questão puramente técnica. O advogado tem que usar um vernáculo jurídico, ele tem que usar uma determinada linguagem jurídica na audiência, no embate com a acusação, com o membro do Ministério Público. Ele tem que cumprir procedimentos dentro do processo penal à luz do rito ordinário. Ou seja, ele tem que conhecer a teoria dos procedimentos. Mais ainda, ele tem que conhecer a teoria constitucional dos procedimentos jurídicos para poder saber o momento que vai produzir a argumentação da defesa técnica, o momento que vai ouvir a acusação, o momento que vai requerer uma questão de ordem ao juiz, o momento que vai interferir, portanto, em todo o debate conduzente a uma prolação da sentença penal, seja ela absolutória ou condenatória. No campo do rito ordinário, temos que, portanto, diferenciar o que é a ampla defesa e a plenitude de defesa. A ampla defesa é um instituto puramente técnico da linguagem ao procedimento. A plenitude de defesa flexibiliza essa técnica da linguagem ao procedimento. Por isso que, no semestre passado, numa sessão do Supremo Tribunal Federal, um advogado aqui de Campina Grande, conhecido aí nas redes sociais, no mundo das redes sociais, passou a maior vergonha da história do Supremo Tribunal Federal. Quando ele exercia, né, o seu direito de fala e concluiu a sua fala, né, e o ministro Alexandre de Moraes iniciava o seu voto, né, a prolação do seu voto, e o advogado, então, porque outro advogado teria feito mímicas ou caretas por causa de um voto anterior de outro ministro, o ministro Marques Nunes, o advogado, então, pede uma questão de ordem e diz que, por uma questão de ordem, está ali para prolatar uma fala em defesa do ministro Marques Nunes, que estava sofrendo por parte do outro advogado caretas e que aquilo era uma expressão não condizente com o rito de um tribunal constitucional, etc., etc. E o presidente da corte, então, diz ao advogado, primeiro, que o ministro Marques Nunes não precisa de advogado para se defender em um tribunal. E segundo, que já havia sido iniciado um voto pelo ministro Alexandre de Moraes. E Alexandre de Moraes, então, prolata a seguinte frase em direção ao advogado.
Isso aqui é uma corte. Cada um tem o seu momento de falar e de argumentar. Isso aqui não é um estádio de futebol, que os torcedores falam com o árbitro, que os torcedores xingam o árbitro, que os torcedores xingam o treinador. Isto aqui é uma corte constitucional. Ou seja, há uma diferença entre a ampla defesa e a plenitude de defesa, e que ela tem que ser observada. E, portanto, no que se refere à funcionalidade do processo penal acusatório, o segundo elemento é a ampla defesa no rito acusatório. E, sem dúvida alguma, como terceiro elemento dessa funcionalidade, e que, na nossa interpretação, é puramente formal, há uma dificuldade de uma comprovação material, é a ideia da paridade de armas no processo penal brasileiro, entre acusação e defesa. Ou seja, mais ainda, nessa paridade de armas entre acusação e defesa, também tem que ser observada a paridade de tratamento, que aí o terceiro elemento de funcionalidade nos leva ao primeiro, a ideia de imparcialidade. Ou seja, se o juiz, na sua imparcialidade, estabelece um tratamento para a acusação, ele não pode diferenciar esse tratamento para a defesa. E essa ideia de tratamento paritário está dentro também da ideia de paridade de armas. Ou seja, entre o que tem a acusação, o que tem o Ministério Público para realizar a acusação e o que tem a defesa, o que tem o defensor para construir a defesa técnica. Um outro sentido, e aí dado pelas mais diversas conformações da doutrina brasileira, é a ideia de acusação como primeiro plano e a ideia de defesa como segundo plano. Ou seja, no processo penal acusatório, sempre fala primeiro a acusação, depois a defesa. Nunca a defesa pode falar antes. E nem deve falar antes, porque vai se pronunciar sobre o que exatamente. Então, na regra ou no regramento dos procedimentos, a acusação fala primeiro, esgota a argumentação e a defesa fala por segundo. E aí, depois, eu tenho a réplica, eu tenho a tréplica e tenho todos os procedimentos. E, nessa produção argumentativa, a produção das denominadas provas lícitas, e que nós veremos aqui num tópico próprio, a produção de provas lícitas, ou a produção de prova no processo penal, e as espécies de prova nesse processo penal. E produção de provas se dá por ambas as partes, pela acusação e pela defesa. No que se refere ao projeto de lei 8045/2019, e sobre a previsão que nós vimos lá no artigo 3º, nas ramificações do artigo 3º AAF da Lei 13.964, de 2019, a defesa técnica ou defensor pode e deve produzir essa prova desde o primeiro momento da persecução penal, ou desde a primeira fase da persecução penal, a denominada investigação criminal, que veremos aqui também num tópico próprio. Então, ambas as partes produzem prova. E a novidade no processo penal acusatório brasileiro, com a Lei 13.964 e com o que virá como novo código do projeto de lei 8045/2010, não é outra de que a defesa técnica poderá produzir prova, apresentar prova já lá, desde o primeiro momento, na investigação criminal. E o STF, em função dos acontecimentos de uma investigação denominada de Lava Jato, né, o Supremo Tribunal Federal, como nós falamos aqui, teve que fazer umas arestas, digamos assim, teve que reorganizar principalmente esse campo da produção da prova pelas partes no processo penal. E aqui direcionada significativamente à acusação, obviamente. Mas nós nos referimos sobre isso na aula de ontem, quando eu mencionei aqui sobre a colaboração premiada e os modelos de colaboração premiada. Não que a colaboração premiada seja uma prova, ela é um meio para a obtenção de prova, né? Mas mesmo como meio para a obtenção de prova, o Supremo Tribunal Federal teve que reorganizar o processo penal brasileiro, né, para afirmar que o modelo de colaboração premiada é o que está esculpido
é o que está esculpido, nenhuma das fontes e fontes formal do processo penal brasileiro. A Lei 12.850/2013, no artigo 4º e os seus 16 parágrafos. Então, ali, nós tivemos uma reorganização, porque nós estávamos assistindo modelos de colaboração premiada no processo penal brasileiro que não tinham sentido algum quando você lia a norma infraconstitucional como fonte formal do direito processual penal. Então, o processo penal acusatório, mais do que uma reorganização do espaço imaterial do direito para a afirmação ou negação do exercício do ius puniendi pelo Estado, do poder de punir, mais do que essa máquina, como diz Rafael de Jorge, né, essa máquina na qual se condensa, né, todas essas complexidades da sociedade moderna, mais do que essa máquina, o processo penal é, sem dúvida alguma, para nós, uma conquista civilizatória. O processo penal de natureza jurídica acusatória é mais do que um instrumento jurídico imaterial. Ele é um espaço das conquistas civilizatórias, né? Para aquilo que Zaffaroni, como já me referi aqui, para aquilo que Zaffaroni chamou de, no espaço processual penal, é onde nós limitamos o poder de punir do Estado. Ou, como diz Rafael de Jorge, no espaço do processo penal, é onde nós elaboramos todas as estratégias para evitarmos o exercício do poder de punir pelo Estado. Ou seja, numa concepção de Zaffaroni ou na outra de Rafael de Jorge, não se trata de outra coisa do que o processo penal de natureza acusatória como uma conquista civilizatória dos seres humanos da sociedade moderna, que é a sociedade da liberdade e não da prisão, como era a sociedade medieval eclesiástica europeia. E nós chegamos ao terceiro dos modelos, denominados modelos dos sistemas processuais penais, que no Brasil, parte da doutrina vai chamar de modelo inquisitivo garantista e parte da doutrina vai chamar de modelo misto. A expressão inquisitivo garantista, ela apresenta não só apenas um conteúdo, mas uma estética bastante estranha. Um sistema que é inquisitivo e que é garantista. Como é que algo que é inquisitivo pode ser garantista? E aí a doutrina vai explicar. Porque eu tenho momentos inquisitivos no processo penal brasileiro e eu tenho momentos acusatórios no processo penal brasileiro. E, por isso, chamar-se de inquisitivo garantista. E, portanto, o processo penal brasileiro não seria puramente acusatório. E não seria puramente acusatório por quê? Mesmo com a previsão taxativa da Lei 13.964 de 2019, mencionando lá, imprimindo lá a expressão acusatório, ou seja, processo penal acusatório. Talvez seja, e seguramente o é, por causa de uma série de previsões que estão no Código de Processo Penal e que não foram afastadas e que foram construídas por leis ordinárias, portanto, também por fontes do processo penal, durante, digamos assim, a vigência do Código de Processo Penal. E vou me dar aqui o luxo e vou pedir permissão para ler cada uma delas. Porque o processo penal brasileiro não seria acusatório, segundo a doutrina brasileira, e sim inquisitivo, garantista ou misto. A começar pelo artigo 156 do Código de Processo Penal, quando diz: a prova da alegação incumbirá a quem a fizer, sendo, porém, facultado ao juiz de ofício. Opa! Facultar prova ao juiz de ofício? Facultar prova ao juiz de ofício? Como assim? O juiz não tem que ser imparcial? O juiz não tem que orientar a ampla defesa? O juiz não tem que traduzir um tratamento de paridade à luz da paridade de armas? Então, como o juiz poderá ter, sob a sua competência e poder, mesmo que na forma facultada, a produção de provas?
Se o juiz pode produzir provas segundo o artigo 156, como fica a imparcialidade do juiz? E aqui eu não estou me referindo só a produzir provas que favoreçam a acusação. É produzir provas que favoreçam a defesa. Então, como ficaria a imparcialidade? Esse seria um primeiro ponto da natureza inquisitivo, garantista do processo penal. E diz o inciso 1 do 156. O juiz pode ordenar, mesmo antes de iniciada a ação penal, ou seja, o juiz vai participar da primeira fase da persecução penal e depois ele vai ser o juiz da instrução e julgamento. Como fica a imparcialidade? Ordenar, mesmo antes de iniciada a ação penal, a produção antecipada de provas consideradas urgentes e relevantes, observando a necessidade, adequação e proporcionalidade da medida. Inciso 2. O juiz poderá determinar, no curso da instrução ou antes de proferir a sentença, a realização de diligências para dirimir dúvidas sobre ponto relevante. Mais à frente, no 212, nós encontramos a seguinte escultura. As perguntas serão formuladas pelas partes diretamente à testemunha, não admitindo o juiz aquelas que puderem induzir a resposta, não tiverem relação com a causa ou importarem na repetição de outra já respondida. Não admitindo o juiz. Muito bem. E no artigo 385 do CPP. Nos crimes de ação pública, o juiz poderá proferir sentença condenatória, ainda que o Ministério Público tenha opinado pela absolvição, bem como reconhecer agravantes, embora nenhuma tenha sido alegada. Escutaram bem o que eu li? Não é uma interpretação, não é uma argumentação, é uma previsão normativa do Código de Processo Penal. O juiz, nos crimes de ação penal pública, veja, a ação penal pública, se for incondicionada, o titular da ação é o Ministério Público, ponto. Se for condicionada a representação do ofendido, ele tem que comunicar ao Ministério Público sobre a ocorrência do crime para poder haver a ação. Ou seja nenhuma categoria da ação, seja na outra, o Ministério Público argumenta pela absolvição e o juiz poderá proferir uma sentença condenatória quando o Ministério Público, que é o titular da ação, requer a absolvição do réu? Esse é um processo acusatório? Esse é um processo de natureza jurídica acusatória? Se o processo é de natureza jurídica acusatória e a acusação está dizendo que ela é favorável à absolvição, como é que o órgão julgador, que deve ser imparcial, o Estado juiz, pode prolatar uma sentença condenatória? Como é que isso é possível? Como isso é possível? Vocês poderiam responder. Luciano, simples assim. É possível que é uma previsão normativa dentro do Código de Processo Penal. Exato! A resposta está corretíssima. É possível que é uma previsão normativa dentro do Código de Processo Penal. O que significa dizer, Isabelle, resquícios do... É claro, sim, Isabelle, exato. Sim, exato.
resquícios de um processo inquisitivo. O que significa dizer que o nosso processo penal, mesmo com a redação dada ao artigo 3º pela Lei 13.964 de 2019, segundo o pensamento da doutrina brasileira, ele continua, do ponto de vista da operacionalidade material do processo, do ponto de vista da sua funcionalidade e operacionalidade, ele continua sendo um processo inquisitivo garantista. Veja, não apenas ontem nós tocamos aqui, não apenas no encontro de ontem nós tocamos nisso aqui, mas eu me referi em momentos anteriores, nesses encontros que estamos tendo aqui nessa disciplina. De que a ideia de natureza jurídica acusatória do processo penal, ela é primeiramente formal. Para alguns autores brasileiros, ela é unicamente formal. Do ponto de vista material, do ponto de vista da operacionalidade do sistema processual penal, ele continua sendo inquisitivo garantista. A previsão, fundamentalmente, obviamente que as previsões do 156 e do 212 têm implicações devastadoras para a ideia de um sistema processual penal acusatório. Agora, a redação do 385 do Código de Processo Penal, ela não é apenas devastadora. Ela simplesmente apaga, ela aniquila, ela esgota qualquer ideia de natureza jurídica acusatória no direito brasileiro, no direito processual penal brasileiro. Por quê? Se é acusatório, volto a repetir, para deixar bem claro, se é acusatório, então, obviamente, que a acusação ela tem o monopólio da ação penal. O juiz não tem a ação penal. Então, ela tem o monopólio da ação penal. E se a ação penal é pública, seja ela condicionada ou incondicionada, mesmo que o Ministério Público argumente pela absolvição, o juiz poderá prolatar uma sentença penal condenatória. Pela própria prescrição da norma, significa dizer que ele só poderá fazer isso em ação penal pública, incondicionada ou condicionada. Na ação penal privada ou queixa-crime, ele não poderá fazê-lo, porque não há previsão no 385 sobre a ação penal privada. Aqui diz, nos crimes de ação pública. Ponto. Nos crimes de uma ação penal privada, nos crimes de uma ação de queixa-crime, ele não poderá fazer. Mas ainda, poderá reconhecer agravantes. Como é que um juiz poderá reconhecer agravantes em um julgamento se essas agravantes não foram indicadas pelo órgão acusador? Ou seja, o Ministério Público, na sua peça acusatória, não mencionou que o crime fora cometido tendo a agravante A e a agravante B. E, mesmo assim, o juiz, na leitura dos autos do processo, interpreta que tem a presença de uma ou mais agravantes. E que, mesmo o Ministério Público requerendo a absolvição, ele prolata uma sentença penal condenatória na qual ele reconhece não só a condenação, mas a condenação por agravantes prevista lá na parte geral do Código Penal brasileiro. Está aqui, portanto, a ideia do processo penal inquisitivo garantista ou misto. Por quê? Então, vamos à doutrina brasileira. Diz a doutrina brasileira, e parte vai usar a expressão misto, parte vai utilizar a expressão inquisitivo garantista. Porque o processo penal brasileiro seria conduzido por duas fases. Primeiramente, a fase da investigação criminal, e a fase propriamente dita persecutória, ou da persecução penal. E aqui, para nós, as duas fases, elas representam o cômputo da persecução penal. Há os procedimentos de investigação e depois o oferecimento da denúncia com o recebimento da mesma, instaura-se o processo. E aí eu teria, portanto, investigação e processo como persecução penal. Interpretaria isso como um todo com duas partes.
a doutrina brasileira interpreta que é misto, e aqui está a explicação de um processo penal misto, porque eles se inicia com um procedimento investigativo, sempre com um procedimento investigativo, e depois tem a própria persecução penal dentro do processo penal após o oferecimento da denúncia. Não se confundindo e, portanto, reconhecendo as várias formas de investigação. Investigação pode se dar por inquérito policial, investigação pode se dar pela autoridade policial no inquérito policial, investigação pode se dar pelo Ministério Público, inclusive algo, e aqui temos que reconhecer, inequivocamente temos que reconhecer, como é que a Corte Constitucional, o Supremo Tribunal Federal, no seu regimento interno, tem uma previsão sobre inquérito, lá nos seus artigos 43 e 44. Como é que um tribunal pode investigar? Pergunta. Como é que um tribunal pode investigar? Tribunal investiga? Eu posso falar de constitucionalidade dos artigos 43 e 44 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, que dá competência a um membro do Supremo Tribunal Federal, a um ministro do Supremo Tribunal Federal, instaurar um inquérito e requerer à Polícia Federal que ela realize os procedimentos investigativos para depois esse inquérito concluído ser encaminhado à Procuradoria-Geral da República e a Procuradoria-Geral da República oferecer a denúncia a esse mesmo tribunal. Como é que isso é possível em um Estado constitucional de direito que diz que o processo penal tem natureza acusatória? E aqui, sem dúvida alguma, né, as investigações últimas implementadas pelo Supremo Tribunal Federal através dos artigos 43 e 44, como no próprio caso do deputado Daniel Silveira, elas são absurdas, porque quem deveria realizar essa investigação deveria ser por um inquérito instaurado pela Procuradoria-Geral da República, porque envolve pessoas com foro privilegiado, com prerrogativa de foro, como, por exemplo, o próprio deputado Daniel Silveira. É nesse sentido que a doutrina brasileira fala que é misto também. Ora, e de que essa fase de natureza de ordem, portanto, e essa fase denominada pré-processual, ela é presidida por uma autoridade policial ou por uma autoridade do órgão acusador, o Ministério Público, o promotor de justiça, já que o Supremo Tribunal Federal já decidiu sobre isso. E, em seguida nós temos a fase denominada de fase acusatória, e que aí tem o reconhecimento dos direitos do acusado. Dos direitos do acusado que estão previstos inicialmente na Constituição do Estado, porque nós estamos falando de processo penal, e aqui eu vou me referir aos direitos do acusado como os direitos fundamentais do acusado, e, para além dos direitos fundamentais, as suas garantias individuais, né? E o que são direitos fundamentais e o que são garantias individuais? Qual a diferenciação entre direitos fundamentais e garantias individuais? Quando eu falo de direitos fundamentais, eu estou falando de uma fenomenologia jurídica posta, de direitos fundamentais que agasalham o indivíduo, o ser humano livre. Quando eu estou falando de garantias individuais, eu estou falando de instrumentos de operacionalidade que vão, portanto, garantir esses direitos fundamentais. As garantias são instrumentos de operacionalidade para o processo penal que aparecem para garantir os direitos fundamentais do réu, os direitos fundamentais do investigado, os direitos fundamentais do indiciado. Porque as garantias e os direitos fundamentais, como diz bem a maior parte da doutrina brasileira, elas têm que ser ou têm que estar presente desde o primeiro momento, desde aquela primeira fase denominada de investigatória. Então, quando falamos de direitos do acusado, estamos falando de direitos fundamentais e garantias individuais. Nessa segunda parte, nós temos que identificar, portanto, nesse campo da persecução penal, ou agora do próprio
processo penal, digamos assim, nós temos que identificar a independência no rito processual entre acusação, defesa e julgador. Se não houver uma independência entre a acusação, defesa e órgão julgador, nós não estamos falando de um processo penal acusatório. E o resultado das investigações e das ações propostas e dos julgamentos envolvendo a denominada Lava Jato resultaram no Supremo Tribunal Federal exatamente por esse segundo critério aqui da fase acusatória, de que o Supremo Tribunal Federal reconheceu que não havia independência entre o órgão julgador e o órgão de acusação. E, portanto, como não havia independência entre o órgão julgador e o órgão de acusação, a função do Supremo Tribunal Federal era reafirmar as garantias processuais dos réus, como, por exemplo, o juiz natural, um juiz imparcial, né? Um juiz não suspeito, e reafirmar os direitos fundamentais do réu ou dos réus, como, por exemplo, a presunção de inocência, a não culpabilidade, a liberdade. Nessa fase, na fase acusatória, nós estamos falando de direitos do acusado e estamos falando de funcionalidade de independência no processo penal entre acusação, defesa e órgão julgador. Ora, essa é, portanto, a tradução de um sistema misto, diz a doutrina brasileira. Esse sistema misto traduziria, portanto, o que nós temos entre a Lei 13.964 de 2019, a estrutura normativa do Decreto 3689 de 41 e a Constituição do Estado. Teríamos, portanto, essa ideia de sistema misto. Ora, o Código de Processo Penal, para o pensamento da doutrina brasileira, o Código de Processo Penal é, sem dúvida alguma, a tradução de um sistema misto de processo penal. Ele tem uma base inquisitorial, diz a doutrina brasileira, ele tem elementos, digamos assim, estritos de acusação, e ele tem uma separação entre acusação, julgador e defesa, que é preciso sempre se verificar na fase forense, na praxe do processo penal, se isso realmente acontecer. Ou seja, o processo penal brasileiro, segundo a nossa doutrina, ele é a negação do sistema acusatório puro. Ele é, portanto, misto. Ele não é um sistema acusatório puro. Ou seja, o sistema acusatório puro, voltamos a repetir, as partes produzem provas. Abre-se exceção. O juiz pode determinar a produção? Não. No sistema acusatório, não abre-se exceção. O juiz não pode produzir provas, em momento algum. Por quê? Porque ele é o órgão acusador. Porque ele é simplesmente o órgão acusador. E para a doutrina brasileira, esses artigos que eu mencionei, o 156, os 212 e o 385, são momentos em que se abre uma exceção para o juiz produzir prova. E a doutrina brasileira vai finalizar a ideia de sistema inquisitivo, garantista ou misto com a redação. Pode repetir os artigos, professor? Claro. A doutrina brasileira vai indicar os artigos 156, 212, 385 como momentos de exceção no processo penal acusatório brasileiro, que abre-se uma janela para a ideia inquisitiva, e por isso ele se torna inquisitivo garantista. Nesses momentos, ele deixa de ser um processo penal acusatório puro e passa a ser um processo penal inquisitivo garantista. E a doutrina brasileira finaliza com o artigo 404. Então, nós teríamos 156, 212, 385 e o 404. E o 404 diz o seguinte: ordenado diligência considerada imprescindível de ofício, portanto,
considerada imprescindível pelo juiz, se for de ofício, ou a requerimento da parte aqui a acusação, a defesa, a audiência será concluída sem as alegações finais. Como é que é? Vou repetir. Ordenado diligências consideradas imprescindíveis para a produção de provas. De ofício, consideradas imprescindíveis pelo juiz, de ofício, ou a requerimento da parte, a audiência será concluída sem as alegações finais. Como poderá depois haver uma prolação de sentença penal condenatória sem alegações finais? Sem alegações finais de ambas as partes, acusação e defesa. Diz o parágrafo único do artigo 404. Realizada em seguida a diligência determinada, as partes apresentarão, no prazo sucessivo de 5 dias, suas alegações finais por memorial e, no prazo de 10 dias, o juiz proferirá a sentença. Essas 4 previsões normativas, 156, 212, 385, 404, fazem, segundo a doutrina brasileira, do processo penal brasileiro um processo acusatório com momentos inquisitivo-garantistas inequívocos. Então, o processo penal brasileiro seria um processo misto para a doutrina brasileira. Posto isso, encerramos, portanto, o capítulo dos sistemas processuais penais. No próximo tópico, iniciamos, portanto, a teoria dos princípios processuais penais explícitos na Constituição, implícitos à Constituição. Ou seja, os princípios processuais penais trazidos pela nossa Constituição de 1988 e aqueles que estão espalhados pelos tratados de proteção e defesa dos direitos humanos, internalizados ao direito constitucional brasileiro, né? Ora, pela a força normativa do parágrafo 1º do artigo 5º da Constituição, ora pela força normativa dos parágrafos 2º e 3º da Constituição de 1988. E agora eu gostaria de ouvi-lo sobre o texto que leram do, então, à época, ministro Francisco Campos, ministro da Justiça, nos anos 40, no Brasil. Qual a interpretação que fazem, portanto, daquele texto de Francisco Campos, que era o ministro da Justiça? Leram o texto? É uma pergunta. Leram o texto? Veja, pessoal, o texto, as perguntas da prova serão retiradas também dos textos para leitura. E será uma pergunta sobre partes do texto. Se você lê o texto, tudo bem. Se você não lê o texto e não souber responder a pergunta, não tenha dúvida, sua nota vai ser 0. E ponto final. Isso não é um problema meu. Essa é uma função que vocês têm que cumprir. Ou seja, vocês têm que ler os textos, vocês têm que ler esses artigos do Código, têm que ler o Código, ler a exposição de motivos do Código. Enfim. Vamos lá. Arthur. Eu não li, professor. Não. Elka. Professor, peço desculpa, mas terei que sair, pois tenho estágio agora. Muito bem. A aula está encerrada. O texto vai estar para as perguntas da prova, como os outros textos. Então, encerramos por hoje.